Eu me chamo Melissa, sou acadêmica do 4º semestre do curso de Psicologia da Instituição de Ensino Superior IESPES, localizada na cidade de Santarém do Pará. E hoje eu vou falar sobre um tema que está ganhando cada vez mais visibilidade no mundo, que é a depressão na adolescência. Muitos de nós sabemos que a adolescência ela é um período da vida muito conturbado, no qual os jovens eles passam por diversas situações novas, pressões sociais e sofrem com variações de humor e crises emocionais. Para alguns é um momento extremamente turbulento, com muitos altos e baixos. Além disso, a depressão, a desregulamentação hormonal nessa fase também pode ser um dos fatores que tornam desafiador lidar com tantas emoções. Muitos estudos já foram realizados e podemos dizer que não existe uma única causa para o desenvolvimento da depressão. Ela trata-se de uma combinação de inúmeros fatores, o que inclui a propensão genética e o ambiente no qual o indivíduo está inserido. A depressão na adolescência ela é muito comum justamente porque é um momento no qual o jovem sofre tanto com fatores internos de autoestima e autoaceitação como todos os fatores externos. Digamos que é um terreno fértil para a doença aflorar, mas isso também não significa que todos os jovens têm depressão. No entanto, vale ficar mais atento durante essa fase para que determinadas situações não sejam capazes de desencadear a doença. Como já sabemos, a depressão ela vai além de uma tristeza passageira. É necessário enfatizar a gravidade da doença, pois na adolescência é muito comum os parentes considerarem muitos dos sintomas como frescura ou drama de adolescente, digamos assim. Por mais que muitos dos sintomas sejam universais, independentemente da faixa de idade da pessoa, vale ressaltar que existem alguns sinais para se ficar de olho quando o assunto é depressão na adolescência, como a queda no rendimento escolar. É um sinal muito específico em crianças e adolescentes que possuem a doença, pois a depressão ela causa alteração da forma e velocidade do raciocínio, o que consequentemente faz com que o rendimento caia. Além disso, o número de faltas nas aulas também pode aumentar significativamente. Portanto, quando as notas sofrem mudanças drásticas, é preciso que os pais fiquem atentos. É claro que nem sempre isso significa um quadro depressivo, mas é importante investigar o que há por trás de tais mudanças, visto que as escolas elas não costumam olhar com tanta atenção as questões psicológicas que os alunos enfrentam durante o período escolar. As mudanças no comportamento também. É muito comum associar a depressão apenas à melancolia, à angústia, tristeza, porém, em alguns casos, as mudanças de humor e comportamento podem estar associadas ao mau humor excessivo e irritação. O adolescente pode se tornar mais rabugento, digamos assim, e se queixar sobre não saber o que fazer. Além de todos esses sinais, é muito comum também a apatia, o choro em excesso, a baixa autoestima, a alteração de apetite e o isolamento. É muito comum ficar atento a mudanças repentinas e que antes não eram recorrentes no dia a dia do adolescente. O desinteresse pelo futuro também é um fator muito importante. Um dos sintomas de quem sofre com a depressão é a apatia, como eu já disse anteriormente, e a ausência de planos para o futuro. Quando nós estamos falando de adolescentes, chega uma fase em que é preciso tomar decisões que afetam o futuro profissional daquele jovem, como o curso e a universidade. Normalmente é um momento de muita empolgação, pois é o início da construção da independência. É muito comum que a depressão ela impacte diretamente nessas decisões, pois o adolescente ele fica apático e desinteressado pelo seu próprio futuro, sem vontade de fazer escolhas com autonomia. Bom, nós estamos falando especificamente de casos relacionados à carreira,
mas a depressão ela tem o poder de afetar todas as esferas da vida do adolescente, tirando o seu prazer em realizar atividades que anteriormente eram prazerosas. O isolamento, portanto, ele está muito ligado à apatia causada pelo quadro depressivo. O prazer apenas no mundo virtual. Nós sabemos que o isolamento ele leva à desconexão com o mundo real. O jovem ele perde o interesse em sair com os amigos e familiares, ir a festas e praticar demais atividades que anteriormente lhe proporcionavam prazer. Dessa forma, um dos riscos é que o mundo virtual vire a sua única fonte de prazer. O adolescente ele acaba se escondendo atrás de uma tela, deixando de viver grandes experiências da vida. É importante, portanto, ficar atento quando o virtual começa a substituir o real, porque isso pode significar que algo não está indo bem. Pensamentos suicidas também são muito importantes. É claro que nem todos os casos de suicídio possuem uma relação com a depressão, mas a doença não tratada ela aumenta as chances da pessoa pensar em tirar a própria vida. Entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda principal causa de morte. Portanto, é preciso sempre ficar atento aos sinais. Quadros muito graves da depressão podem ocasionar na fala ou no pensamento sobre a morte, pois o adolescente ele perde as esperanças e não vê mais sentido em viver. Em casos mais extremos, podem ocorrer a automutilação, o que está sendo muito comum nos dias de hoje entre os adolescentes e que também pode levar até a morte. Mas como prevenir a depressão, né? Bom, a prevenção ela é a melhor maneira de lidar com a depressão. A terapia, por exemplo, ela é uma ótima ferramenta para a fase da adolescência. Independentemente de ter ou não ter sinais de depressão, é altamente recomendável que os adolescentes consultem um terapeuta. Outro ponto relevante é que os familiares eles devem criar um canal de diálogo com o adolescente, se colocando sempre à disposição para conversar quando necessário. Até porque em uma fase de tantas turbulências e mudanças, o adolescente ele precisa se sentir seguro e acolhido dentro de sua casa, com a certeza de que ele não será julgado por suas emoções e escolhas. E o medo de se comunicar com os pais, por exemplo, ele acaba gerando uma barreira para a relação entre eles e até para o próprio jovem. Os pais eles também precisam estar prontos para lidar com as questões que forem surgindo na vida do adolescente. E é importante que os familiares eles estejam dispostos a ouvir e aconselhar e procurar ajuda sempre quando necessário. Vale também ressaltar que a prática de atividades físicas e uma alimentação saudável, boas horas de sono com qualidade e a construção de laços sociais também são muito importantes para uma vida equilibrada e a prevenção da depressão. Mas qual seria o tratamento? Bom, a depressão ela existe em vários níveis. Quando suspeitar que algo não vai bem, o primeiro passo é buscar ajuda psicológica ou de médicos especialistas, pois o tratamento ele irá variar dependendo do diagnóstico. Em alguns casos, a terapia é o suficiente. Porém, o tratamento ele não acontece do dia para a noite. É um processo de médio a longo prazo. Pois ao longo das sessões com o terapeuta, serão trabalhadas as raízes dos problemas que estão sendo enfrentados. Já em quadros mais graves, pode ser necessário o uso da medicação, prescritas por um médico especialista, como um psiquiatra, por exemplo. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação. E se você gostou, deixa um like aqui no vídeo
e se inscrevam no canal também para dar uma força pra gente. Obrigada!